Frank Fonseca da Edificação, trazendo mais um conteúdo para você muito especial. E hoje nós vamos estar falando aqui do tijolo convencional, 8 furos, tá? E vamos estar falando um pouco aqui do tijolo ecológico, aqui em um confronto direto, pessoal. Vai ficar muito legal aqui o nosso vídeo. Falando um pouquinho aí desses materiais, tá? Tem um amigo nosso que postou, fez uma postagem dizendo: não faça a conta do milho. Eu achei assim bem interessante essa chamada, porque a gente tem essa facilidade de comparação rápida, né? Então, ou seja, quando você fala do tijolo ecológico e fala do tijolo convencional 8 furos, de cara você já faz a conta do milho. O que é a conta do milho? Quanto custa o milheiro desse e quanto custa o milheiro desse? E eu vou mostrar para vocês que essa conta do milho, ela é um pouco injusta. E vou dizer também por que ela é injusta, tá? Bem, vamos lá, falando um pouquinho do produto. Tijolo ecológico, né? Por que é o tijolo ecológico? Nós já sabemos que é um material que ele é prensado, ele é utilizado solo com cimento, uma receita básica é isso, solo e cimento e água. Então ele não tem um processo de queima de árvores, por exemplo, em fornos, para se fazer a resistência do material. O material ele é feito através da cura de cimento, tá? Com água. Pode dar uma, na verdade pode dar uma pausa aí. Então, o tijolo de solo cimento, como eu estou informando para vocês, a matéria base dele é isso, é terra, mais cimento e mais água. Então a cura ela é feita através dessa química que tem do cimento com a água, mais a prensagem, né, que a máquina ela faz uma compactação desse material. E a gente sabe que só o solo em si compactado, ele já gera uma resistência altíssima, né? E quando você coloca o cimento junto, você vai estar aumentando essa qualidade desse material e desse produto. Então nós não temos queima de árvores para dar resistência ao tijolo ecológico, tá? Outro detalhe também interessante, que nós podemos ver aqui no fundo, ó, essa terra aqui que vocês estão vendo, isso é uma terra do corte que a gente fez aqui no terreno, um chanfro, e esse material já é base para o meu tijolo ecológico. Então, ou seja, nós estamos aqui aproveitando o solo, tá? Aproveitando o solo da obra, da chácara, do sítio, do lote. Com esse solo a gente prepara, faz um sistema de triturar esses torrões, coa, faz todo o processo do tijolo ecológico, mistura com cimento, adiciona água e leva para a máquina para prensar. Depois disso vai para o processo de cura, que a cura dele é feita no tempo, com uma pequena molhada de água também, tá? Então esse é o processo do tijolo ecológico, e esse em si é o tijolo ecológico, justamente por causa desse nome aí que ficou, né? Ele tecnicamente ele é conhecido como tijolo de solo cimento, né? E no convívio aí do setor é conhecido também como tijolo ecológico, tá bom? Bem, falando um pouquinho agora do tijolo convencional, tá, pessoal? Como que é feito esse tijolo convencional? De uma forma, né, bem resumida. É retirado do solo a argila, tá? E só reforçando, aproveitando que eu falei da argila, o tijolo ecológico, ele é um material, o material ideal para se utilizar na confecção, na fabricação do tijolo ecológico, é justamente um material de baixa argila, ok? Precisa de uma argila sim, mas uma argila de baixa quantidade. Um número assim bacana de se trabalhar é 70% de um solo arenoso e 30% de um solo argiloso. Então a quantidade de argila que vai nesse material, no tijolo ecológico, é muito baixa. É o contrário do nosso tijolo, dando continuidade aqui. Esse tijolo ele é feito 100% com material argiloso. Então o tijolo conhecido aí como tijolo baiano, tijolo cerâmico, tijolo de 8 furos, a base dele é um solo, né, praticamente 100% argiloso. Ele precisa ter muita argila, tá? E falando um pouco do solo argiloso, a gente sabe a importância que tem no meio ambiente esse solo. Esse solo ele é um meio de proteção, por exemplo, para as nascentes, tá? Por quê? Por ele ser um solo muito argiloso, ele consegue concentrar a água e proteger aquela nascente
de contaminação, até mesmo dessa nascente se desviar e se perder no meio ambiente ali, e deixar de se formar os rios que atende aí toda a população, né? E vai até o mar. Então, ou seja, é um material muito importante para o nosso ecossistema num todo, né? Então ele utiliza praticamente argila. E os locais onde tem muita concentração de olarias da fabricação, né, desse tijolo, a gente sabe que o entorno ali fica muito prejudicado, principalmente essas partes nascentes, tá? Outro lugar também que extrai muito esse material é nos leitos de rio. Também é retirado bastante essa argila, tá? Que também acaba aceroando, como é que é? Acelerando. Não. Degradando? Não. É Areia. Então acaba prejudicando aí, né, o leito desses rios também, né? Tirando essa argila. E é onde a areia acaba ocupando o lugar dessa argila, né? E prejudicando aí em si os rios, os peixes, etc. Então você já consegue perceber de início, né? Nesse confronto aqui que a gente está fazendo, né, de uma forma bem tranquila, é que a base de matéria-prima do tijolo ecológico para a base da matéria-prima do tijolo cerâmico, a diferença de degradação do meio ambiente é enorme, né? Aqui é um reaproveitamento já, ou seja, a gente já está fazendo ali uma certa agressão ali de fazer o corte para a construção. Eu geraria uma outra agressão, que é deixar essa terra e fazer um descarte dela em algum local. Então agrido duas vezes. Quando eu insiro o tijolo ecológico no processo, eu evito mais uma agressão, eu retiro essa terra e já fabrico o tijolo ecológico e uso na construção. Além de eu evitar a segunda agressão, eu evito também de usar um tijolo onde tira a argila dos leitos dos rios, onde tira a argila de terrenos, onde pode fazer assim, onde pode prejudicar e onde prejudica muito o meio ambiente ali, onde é extraída essa argila, ok? Cara, só por isso, só pela matéria-prima, já é assim a argumentação necessária, suficiente, né, para a gente entender a importância do tijolo ecológico. Mas ainda tem mais coisas, né? Como eu disse aqui com o tijolo ecológico, o que dá resistência a ele é a prensagem da terra, junto com a química de água e cimento, que faz o endurecimento das partículas. Já esse material, para dar a resistência desse material, é utilizada a queima dessa argila. Tá? Então é feito o tijolo, né? É feito na máquina apropriada. Depois ele leva para o pátio para estar secando. Depois dele secar eu não sei o tempo certo que ele fica no pátio, mas depois dele estar secando, leva esse material para o forno, para o alto forno. E como que é esse alto forno? Esse alto forno, ele é aquecido, ele é um forno tipo iglu, aqueles redondinhos, né? Onde tem um pré-aquecimento antes. Esse aquecimento é feito com queima de madeira, tá? Então assim, é outra agressão altíssima, né? Que é queimar a madeira, que é liberar CO2 para o meio ambiente, poluir o nosso ar, né? Então assim, realmente é uma ação muito ruim para o meio ambiente e para nós também. Então ele vai estar queimando aquela madeira ali. Depois de estar queimando a madeira, retira ali um pouco ali do carvão que sobrou e coloca o tijolo, tá? Para o tijolo ficar num modo ali de cozinhar ele dentro daquele forno, tá? Depois de um certo tempo, o operador ali, o que trabalha na produção do tijolo cerâmico, ele vai abrir essa tampa do alto forno e vai retirar esses tijolos em carrinhos de mão e levar para o pátio também para terminar a cura dele, tá? Então assim, a agressão é em todo o processo, inclusive para quem trabalha nas olarias, tirando e mexendo com esse material, que eu já vi estudos que em torno de 15 anos de um funcionário trabalhando nessas olarias já tem graves problemas pulmonares por causa do calor, por causa da respiração do gás carbônico. Então assim, realmente é um material bem ruim para o nosso convívio, tá? Então isso faz parte da minha missão, trazer essas informações aí para vocês, né, para a gente poder fazer uma boa escolha e mudar um pouco, né, a nossa sociedade pensando no futuro das próximas gerações, tá?
Ok, vamos lá. Segundo tópico, tá? Então a gente falou basicamente aqui da agressão da produção do material. Agora eu vou falar uma parte interessante aí. Voltando lá, né? Não faça a conta do milho. Não compare preço de milheiro por milheiro, tá, pessoal? É muito injusto essa conta. E eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, algumas características. Por isso que eu montei aqui para vocês alguns materiais. Não vai ser um modo completo, mas vai dar para a gente ter uma noção legal aqui, tá? Ok, vamos lá. Falando então, vamos falar um pouco aqui do tijolo cerâmico, tá? Você vai comprar um milheiro do tijolo cerâmico, né, automaticamente, né? Já partindo do pressuposto aí que a base já está pronta, ok? Impermeabilizada, né, conforme os projetos. Então você vai estar comprando esse material, o tijolo cerâmico, 8 furos, né, o tijolo baiano. E a gente está vendo aqui nos fundos, esse cenário aqui não foi à toa, tá, pessoal? Foi justamente para a gente ter essa visão melhor. Então a gente consegue perceber que existe ali no canto um pilar metálico, tá? Esse pilar metálico tem uma treliça soldada para fazer a junção entre pilar metálico e estrutura convencional. Depois do pilar metálico, nós vamos ter a própria alvenaria ali em cima, né? Então, ou seja, nós vamos gerar massa, a gente vai estar gerando massa, vai ter o ajudante ali fazendo a massa, a mistura, gasta muito material para esse entijolamento, bastante cimento e areia e às vezes um material de liga, tá? E depois, embaixo, a gente percebe aqui que tem o chapisco. Depois desse chapisco, pessoal, que esse chapisco, ele que vai dar a aderência do tijolo com o reboco, para o seu reboco não ficar desplacando, tá? E por que eu tenho que colocar o chapisco? Porque o tijolo, ele gera uma vitrificação aqui, na queima do barro, que ele não adere bem com o cimento e a areia. Então ele fica desplacando, por isso que é importante dar essa chapiscada, para dar uma aderência melhor no seu reboco, tá? Então depois do chapisco entra o reboco. Depois do reboco, pessoal, para a gente deixar um acabamento legal, um acabamento bonito, você vai entrar com a massa acrílica para o lado externo, com a massa PVA para o lado interno, né? A massa interior. Depois essa massa entra a lixa, e depois entra o selador, e entra a pintura e finaliza o acabamento. Então nós temos tijolo, nós temos massa de assentamento, nós temos chapisco, nós temos reboco, nós temos massa corrida de acabamento ou gesso, tá? E depois dessa massa corrida de acabamento, nós vamos ter o selador apropriado e a tinta de acabamento e proteção, ok? Então isso é o milheiro de tijolo colocado na parede. Então não é só o tijolinho ali assentado, né? E junto com tudo isso que eu te falei, pessoal, pensa comigo. Nós temos aí pedreiro, ajudante, né? Já aproveitando, né, a cada 2,5 metros, 3 metros, você vai ter um pilar, né, igual a gente pode ver do lado de cá, ó, a gente tem um pilar aqui, e esse pilar ele tem madeira, tá? Caixote de madeira, ele vai ter amarração com arame, tá? Ele vai ter o sistema de montagem dos pilares, né, da parte de ferro, de ferragem, ok? Depois de fazer aí a armação, montagem do caixote, leva uma galera de concreto aí também, muito concreto dentro dos pilares, porque os pilares, né, as dimensões deles são maiores, tá? E continuando aqui ainda no tijolo convencional, nós entramos depois com as tubulações. Então depois da paredinha prontinha, igual vocês estão vendo aí, pessoal, eu vou quebrar muita parede aqui. Então, ó, muito entulho vai ser gerado, muito entulho. Porque depois que eu quebrar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar a massa depois de novo. Então gera muito entulho, tá? Pedaço de madeira. Eu vou usar muito prego, porque eu tenho que fazer muito caixote, tá? Então eu tenho que usar ajudante para ficar quebrando. Depois eu entro com acabamento, de novo. Às vezes você costuma ver umas trinquinhas, às vezes também nesse acabamento que a pessoa não faz direitinho. Muita madeira, então, ou seja, quando você coloca muito material em um processo, automaticamente você coloca muita mão de obra nesse processo, tá? Bem, então é isso. Só um dado interessante, a cada 4 casas, a 6 casas construídas, de entulho, nós juntamos material para construir mais uma casa nesse modo convencional, que é o modo mais utilizado no Brasil, tá? Então se gera muito entulho, muito desperdício.
e desperdício em entulho é dinheiro, beleza? Vamos lá então. Falando então do processo construtivo do tijolo ecológico, pessoal. O que é que nós vamos utilizar aqui? Você pode ver que quase que não coube meus materiais desse lado. Aqui eu usei muito menos material. Ainda está faltando umas ferragens aqui para fazer o modelo do pilar. Mas aí falando então do tijolo ecológico. O tijolo ecológico, pessoal, ele tem um sistema de junta, tá? Falando um pouquinho dele, o design dele. Pode chegar mais perto aí para vocês verem, olha só. Vou colocar um pouquinho de lado aqui. Vocês podem ver que ele tem uma face de acabamento muito lisa, fica muito bonito, tá? Ou seja, ele já é o próprio acabamento, ok? Ele já é o próprio acabamento. Nós temos um anel aqui, que esse anel, vocês vão ver aqui atrás, ó. Ele é um sistema de encaixe, tá, pessoal? Esse sistema de encaixe é o que torna ele um tijolo modular. É um tijolo montado. É igual o leguinho, aquele Lego, aquelas pecinhas de brincadeira de criança, né? Então ele funciona mais ou menos desse estilo que vocês estão vendo aqui, ó, montado, tá? E nessa montagem, por ele ter esse sistema de anel macho e anel fêmea, ele vai já fazer um encaixe, ele é autoportante. Ou seja, ele já dá o travamento necessário. Ele não vai precisar de uma ligação de massa entre o tijolo e o outro, tá? Então, a gente começa a ver as técnicas construtivas, o quão é diferente do tijolo convencional. Então, quando você começa a comparar milheiro para milheiro, como eu disse anteriormente, é uma conta injusta. Porque não é comparar milheiro para milheiro, é comparar técnica construtiva com técnica construtiva. Igual vocês estão vendo aqui atrás. Aí você vai perceber a economia que gera o tijolo ecológico, que eu estou já antecipando aqui para vocês. A economia é muito grande e vocês vão perceber comigo aqui no vídeo, beleza? Então, ou seja, é um tijolo que não precisa de massa de assentamento, é um tijolo autoportante, tá? Ele já vai estar fazendo os encaixes. Então, de cara, eu já estou reduzindo aí massa de assentamento e ajudante na obra, ok? Alguns construtores utilizam a cola, uma argamassa, ou cimento, terra e cola branca de madeira. Então, existem outras técnicas que são válidas e podem ser utilizadas também. Existem até algumas colas acrílicas também, tá? Para o tijolo ecológico. Eu particularmente trabalho muito com a junta seca, porque eu utilizo toda a potência que tem esse material do tijolo ecológico, que permite utilizar a junta seca, beleza? Então, ou seja, eu não passo massa nos encaixes dos tijolos. Então já me gera muita economia nisso. Outro detalhe, galera. Olha para você ver, eu formei um pilar aqui, ó. Então esse pilarzinho, olha a praticidade, ó. Esse pilarzinho aqui, olha aí. Eu vou passar a mangueira embutida. Vou passar a ferragem embutido. Olha que bacaninha aqui, ó. Não estou usando prumo nem nada, só estou encaixando. O tijolo, observa. Pode chegar mais próximo aqui, ó. Observa que ele tem uns frisos. Esses frisos, pessoal, eles já te ajudam, já te orientam na prumagem, já te orientam no alinhamento, tá? Então os frisos, eles são importantes também até nisso. É um detalhe de chanfro que fica bonito e te orienta também na prumagem, no alinhamento do seu tijolo ecológico. Então, montando um pilarzinho aqui, galera, olha só que interessante. Claro que esse ferro ele vai estar chumbado na fundação. A gente chumba ele com uma cola, a gente faz o furo na fundação, usa uma cola estrutural para colar a ferragem no concreto e já chumba e faz o arranque com essa ferragem, tá? Então economiza muito. Observe aqui que eu não estou fazendo a ligação, montando estribo, né? Estribo, igual eu coloquei aqui, ó, economiza esse material, tá? Porque o próprio tijolo é um sistema de encaixe. Você vai encaixando, então a estrutura ela fica toda autoportante em si. E nós temos os grampos, esses grampos que é o grampo aí de união aí para ferragem. Então em certo ponto nós vamos estar colocando esses grampos, amarrando ele e enchendo de concreto, tá, pessoal? Então, ele vai estar amarradinho aqui, tá? E vamos encher ele de concreto, ok? E aí, galera, olha só. Olha o espaço que vai de concreto aqui nesse tijolo. E olha o espaço que vai de concreto num pilar desse, tá? Então eu tenho os orifícios que eles dão segmento para me passar a tubulação de elétrica, tubulação de água, toda a estrutura do material, ferragem, concreto.
Esse concreto é um concreto mais diferenciado, que a gente usa a brita zero, basicamente é isso, tá? Para que a brita zero se acomode certinho, tá, pessoal? E já vai uma dica aí, garanta que ele fique bem adensado aqui, bem adensado, para que não haja espaços vazios nesses pilares, que é muito comum, tá, galera? No tijolo ecológico isso acontecer. Então fique com essa dica e essa atenção aí também na sua obra, ok? Então uma vez que eu amarrei aqui, eu sigo meus pilares. E olha, galera, cadê a madeira? Cadê o caixotamento? Não tem. Cadê o estrivo de amarração? Não tem, não tem. Vou reduzir praticamente todos os arames recusidos da obra. Vou reduzir o armador para montar os pilares, tá? Eu reduzo o concreto. Então, quando eu pego, pessoal, um processo onde eu reduzo muitos materiais, essa é a grande chamada da técnica construtiva com tijolo ecológico. Quando eu reduzo muitos materiais na obra, automaticamente, pessoal, eu reduzo também mão de obra, tá? Então, é claro que com tijolo ecológico você vai ter um cuidado extra do que com esse tijolo, porque aqui tudo se resolve no reboco, né? Ah, não esquenta copo mágico, o reboco resolve. Aqui não, aqui sim, você tem que ter essa preocupação de fazer uma paredinha ali bem aprumada, bem certinha, para você não ter surpresa depois, tá? Mesmo assim, a diferença de material e de mão de obra, pessoal, olha só, eu garanto para vocês, no mínimo 15% de economia. Na técnica construtiva com tijolo ecológico, na técnica construtiva com tijolo convencional. Pelo menos 15%, tá? Isso aí, assim, é com toda a certeza desse mundo, beleza? Justamente, perceptivelmente, por tudo que eu estou dizendo aqui para você. Então, é um material bonito, é um material super resistente, tá, pessoal? Por que eu uso menos ferragem, menos concreto? Porque esse tijolo, ele é pelo menos 6 vezes mais resistente que o tijolo cerâmico. Então, isso me permite usar menos concreto armado. Não quer dizer que não tem concreto armado, nós temos concreto armado, mas é uma escala bem menor, então a economia é muito grande. Então eu quis trazer isso para vocês, tá? É um assunto bem interessante, é um assunto que você precisa conhecer, você precisa divulgar, você precisa fazer a sua parte também na sociedade, mostrando o potencial que nós temos com o tijolo ecológico. E é um produto, pessoal, normatizado. A ABNT já normatizou, a NBR 8491, NBR 8492, tem outras NBR de apoio também. Então é um produto que você, quando for procurar o seu fornecedor, peça ele os laudos técnicos do seu material, para você garantir que você vai ter um produto de qualidade. Porque infelizmente, como em qualquer setor, né, a gente tem produtores que fazem um produto bom e fabricantes que fazem um produto ruim. Então assim, tenha essa atenção na sua compra, tá? Qualquer orientação, dica, estamos aqui também para ajudar os fabricantes, ajudar os clientes que interessam nesse produto, para a gente poder realmente disseminar essa ideia que é tão bacana. E olha só, pessoal, na sua cidade aí, cabe 5, 6 fábricas desse material. Se a gente começar a entender as próprias olarias, né, do tijolo comum, vão estar migrando para esse material, que é incrível, é um material muito bom, né, de se trabalhar e de cuidar do nosso meio ambiente. Então, quando eu tiro tudo isso, entulho, e vejo um produto com menos material, com acabamento legal, com uma resistência boa, cara, assim, é tudo de bom, tá? E outro detalhe é o seguinte, tá, pessoal? Uma outra dica sobre esse material, assim também como todo o material da construção. Nós temos que impermeabilizar, nós temos que defender o nosso material. Isso aqui não é material para ficar em contato com água, contato com chuva. Assim como esse aqui também não é, pessoal. Tá? Assim como o reboco também não é. Material para ficar exposto em chuva, em tempo, em sol, é a tinta, tá? E até a tinta que você passa, que ela tem essa função de proteger, galera, a tinta também você tem que renovar ela. Se você não aplicar de 1 em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, depende do produto que você aplicou, depende da quantidade de camadas de demão que você aplicou. Se você não fizer isso, você vai ter problema no seu material, independente do que for. Independente se é tijolo ecológico, se é tijolo convencional, se é reboco, se é tijolo de cimento, qualquer material em contato constante com a água, você vai ter dor de cabeça, tá? Então tá aí mais uma dica forte. Cuida da impermeabilização da sua casa, do seu muro, tá? Protege bem o seu tijolo, faça as correções, as manutenções de tinta periodicamente, né, conforme o fabricante orientar da resina, do verniz ou da tinta, tá, pessoal? Então assim, é um material incrível,
Recomendo para vocês, Frank Fonseca Edificação. Qualquer dúvida pode anotar aí para nós aí embaixo que a gente vai poder estar esclarecendo, tá? A gente passa o nosso contato pessoal também. A nossa função, como eu disse, é mais do que um negócio, é um estilo de vida, é uma meta que nós temos aqui de disseminar e de mostrar esse material para nós, para toda a sociedade, tá? Então peço, se você gostou do material, se você gostou do conteúdo que a gente preparou com muito carinho aqui para vocês, dá um like aí, pessoal, ajuda o canal, né? Compartilhe, comente, né? Todo o processo aí, ative o sininho também para você receber as nossas dicas e os outros vídeos que a gente vai estar fazendo, tá? Compartilha aí, ajuda mesmo. Dá uma força pro canal, porque é uma informação tão legal que a gente precisa jogar para as pessoas. Além de colocar economia no seu bolso, é um material incrível, bonito, resistente. Opa, já estava esquecendo, galera. Cara, é tanta coisa. O tijolo, a parte térmica e acústica do tijolo ecológico é incrível. Não tem material hoje ainda que se compara, tá? E vou te dar só uma leve comparação para você entender. A água mais gostosa que a gente tem na roça, dentro da casa, nos apartamentos, é a água do filtro de barro. Você concorda comigo? Comenta aí se você concorda. Cara, eu gosto demais da água do filtro de barro. Por quê? Independente do tempo, tá frio, tá calor, a água tá sempre assim saborosa, gostosa, tá assim aquela sensação muito boa de se tomar. A água do filtro de barro. E a mesma coisa do tijolo ecológico, tá, pessoal? Como ele tem uma base muito extensa aqui de material, de solo e cimento, a temperatura, a parte térmica e acústica do tijolo ecológico, de uma casa com tijolo ecológico. Quem tem casa de tijolo ecológico aí, comenta aí também pra nós. É incrível, cara. É muito bacana. O conforto é maravilhoso. É muito bom. Quem tá no calor, a casa tá fresquinha. Quem tá no frio, a casa tá quentinha. É um material sensacional. Eu costumo falar com meus clientes o seguinte: se o tijolo ecológico ficasse 15% mais caro, ainda valeria a pena por tudo que ele é. Mas a gente sabe que na prática não é isso. Ele vai te dar economia, tá? No seu bolso. E é claro, né, galera? Procura uma mão de obra aí bacana, especializada, e a gente tem todo um apoio para isso, inclusive projetos, tá? Parte técnica, responsabilidade técnica, a gente também dá esse apoio, tá bom? Conta com a gente, galera, compartilhe, dá um like, comente. Obrigadão, até o próximo vídeo, valeu!